A Bíblia diz que a alegria do Senhor, a nossa força é. Por isso, nós, como cristãos, crentes em Deus, somos pessoas alegres e felizes. Você é feliz essa noite? Você está feliz? Você é feliz nessa noite? Você é feliz todos os dias? Glória a Deus. Nosso pastor diz que esse que faz a diferença do que serve para o que não serve. Aquele que é feliz independentemente das circunstâncias, independentemente da situação que você está vivendo, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Amém? Diga para o seu vizinho, que bom que você está aqui nessa noite. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu o melhor lugar. Escolheu a casa do Pai, a casa da adoração, a casa do pão, a casa de Deus. O salmista Davi eu admiro muito porque era um homem apaixonado pela casa de Deus. Ele diz que uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, é que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade. Davi não queria outra coisa de Deus a não ser adorar a Deus. Ele queria entregar algo para Deus. Davi não estava preocupado em receber coisas de Deus. Davi estava preocupado em entregar algo para Deus. E nessa noite eu pergunto para você, o que você veio entregar para Deus nessa noite? Deus não está pedindo muita coisa sua, Deus quer apenas o seu coração. Ele diz apenas assim, filho meu, dai-me o teu coração. Você entregando o seu coração para Deus, está bom demais. As outras coisas você faz porque o seu coração já está na mão dele. Amém? Glória a Deus. Mas é uma alegria muito grande nessa noite, a gente está aqui para compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor. Nosso pastor está em missão e nós nos alegramos pela oportunidade que Deus concede para nós estar aqui honrando a Deus através desse ministério. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 5. Aliás, João 15. João 15. João 15. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir o fruto de si mesmo, e se não permanecer na videira, assim nem vos podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém permanecer em mim, e em mim será lançado fora, a semelhante do ramo, e secará. E apanham, lançam fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Glória a Deus. Frutificar. Os frutos glorificam a Deus. Diga para o seu vizinho: os frutos glorificam a Deus. Os frutos, repita, os frutos são para a honra, para a glória de Deus. Aleluia. Jesus, ele, em Lucas capítulo 8, versículo 4, Jesus fala de 4 tipos de solos. Ele fala 4 tipos de sementes que foram lançadas, a semente foi lançada em 4 tipos de solos. Que uma caiu à beira do caminho, as árvores comeram. Outra caiu nas pedras, não cresceram porque não tinha umidade. Outras caíram nos espinheiros e sufocaram, não cresceram. E outras caíram num bom solo. E essa que caiu no bom solo, ela produziu a 100 por 1.
eu pergunto nessa noite, que tipo de solo nós temos aqui nessa noite? Que tipo de solo está o seu coração para essa semente que vai ser lançada nessa noite? Eu creio que o solo dessa noite será um solo fértil, que dará fruto e frutos a 100 por uns. Glória a Deus, aleluia. Queridos, a vida cristã não é uma vida natural. A vida cristã não é uma vida cultural, A vida cristã não é uma vida normal de naturalidade humana. A vida cristã é uma vida sobrenatural. Nós, como cristãos, andamos no sobrenatural. Porque a Bíblia diz que a gente anda por fé e não por vista. Fé é natural ou é sobrenatural? Fé é sobrenatural. E nós, como cristãos, vivemos o sobrenatural. Por quê? Nenhum cristão, por si só, tem a capacidade de viver uma vida sobrenatural sem a ajuda de Deus, sem a ajuda de Jesus. E Jesus foi muito enfático quando disse que sem mim nada podeis fazer. Jesus foi muito criterioso quando ele disse, sem mim nada podeis fazer, porque nós, como cristãos, não podemos fazer nada na nossa vida espiritual, no sobrenatural, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda de Jesus. O que Jesus está dizendo é, vocês fora de mim vão morrer, vocês fora de mim vão secar, vocês fora de mim não podem fazer nada, porque vocês não têm capacidade de fazer nada sobre a vida de vocês. A Bíblia diz que a gente não tem capacidade de acrescentar nem sequer um côvado sobre a nossa vida. Aí Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos viver uma vida de dependência dEle. Sem a permissão dEle, nós não chegaremos a lugar nenhum. Nós não alcançaremos nada que esteja fora do propósito de Deus. Mas se nós tivermos nele, tudo aquilo que Ele tem disponível para nós, será alcançado, porque é o propósito dEle. Amém? Glória a Deus. Essa vida sobrenatural, essa vida que nós vivemos, se não tiver a direção, se não tiver o comando de Deus, a vontade dEle, nenhuma dessas tentativas que a gente possa tentar fazer, nós não alcançaremos, não lograremos resultados. Porque tudo depende dEle. Porque Ele é a fonte de todas as coisas. Diga assim, Jesus é a fonte de todas as coisas. Jesus, Ele anda no sobrenatural. Glória a Deus. Assim como murcharam e morreram os ramos sem sustentação da videira, também são as nossas tentativas de viver o sobrenatural, fora da permissão de Deus, fora de Jesus, porque nós não conseguimos, porque nós seremos frustrados nos nossos projetos e nossos frutos não virão, porque a frutificação só vem através de Jesus. Só há frutificação através de Jesus. Fora de Jesus não há frutificação. Não tem como você frutificar sem estar na videira. Porque a videira é que é a fonte de todo alimento, de todo suprimento, de toda necessidade para que haja essa frutificação. Amém? Não tem como frutificar fora de Jesus. A Bíblia diz que um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Mas, então, não tem como você frutificar se essa frutificação não vier de Deus para a sua vida. Amém? É por isso que nós precisamos estar em Jesus, estar na videira que é Jesus. E Jesus é que dá esse crescimento, e Ele nos ensina de uma forma tão simples e prática,
Porque Jesus, uma das características dele é o ensino prático. Tudo que Jesus ia ensinar para os seus discípulos, a multidão, ele fazia uma comparação, ele fazia uma amostragem, fazia uma abordagem de uma maneira prática que a pessoa pudesse entender. Ele era muito simples nas suas pregações, ele era muito simples no seu sermão. Era de fácil entendimento. E Jesus, dentro dessas práticas, ele nos compara como sal da terra. Ele nos compara como luz do mundo. Ele fala do fermento dos fariseus. E eu acho que nesse momento que ele estava conversando com os seus discípulos, logo após a última ceia, ele devia estar caminhando, passando pelo parreiral, e olhando aquele parreiral, ele deve ter admirado, e deve ter chegado para os seus discípulos e ter dito, olhado para eles e disse assim, olha, vocês estão vendo aquilo ali? É assim a nossa vida. Eu sou a videira, vocês são ramos. E o nosso Pai é o agricultor, é o que cuida de tudo. Mas se vocês não tiverem em mim, vocês não vão dar frutos. Vocês não vão frutificar, porque é impossível frutificar fora de Deus. E nós, graças a Deus, aqui na CCB, a gente tem entendido muito a respeito dessa frutificação, a respeito desse ensinamento, como o pastor tem pregado, que ele pregou que nós precisamos ter uma identidade, precisamos afirmar essa identidade, com entendimento, né, caminhamos nesse entendimento, precisamos afirmar a nossa identidade, aperfeiçoando o nosso dom, para que venham os frutos. Para que venham. Quando você tem uma identidade, Jesus tinha uma identidade, ele sabia o que ele era, ele disse naquele momento, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quando a gente tem essa identidade, tem esse entendimento, manifeste o seu dom, tem tudo para frutificar. Porque esse é o desejo de Deus para os seus filhos, para os crentes, para os cristãos, é que frutifiquem, que sejam frutíferos, sejam prósperos nessa área. Amém? E nessa noite eu quero falar de pelo menos 3 coisas que são necessárias para que você seja um cristão frutífero, para que venham frutos e frutos que permaneçam e esses frutos glorifiquem o Pai. Porque o objetivo dos frutos é glorificar o Pai. Aleluia. Diga, o objetivo dos frutos é glorificar o Pai. O propósito do fruto é glorificar a Deus. Amém? Primeiro, é que nós precisamos estar nele. Nós precisamos permanecer nele. Estar é um estado, é um momento, é um tempo, é um período que pode ser longo ou pode ser pequeno. Mas permanecer é um estado contínuo. E Jesus, ele fala que nós temos que permanecer nele. Porque se nós não permanecermos nele, nós não daremos fruto. Nós não seremos frutíferos. Amém? João 15 diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós pode se dar, se não permanecer em mim. Isso fala de um relacionamento. Jesus está falando de um relacionamento que nós precisamos viver num relacionamento de dependência. O relacionamento de dependência entre nós é doentio, mas o nosso relacionamento de dependência de Deus é uma ordenança dele. Ele pede que a gente dependa dele, porque ele diz que sem ele nada se pode fazer. Você não pode tentar fazer nada pela força do seu braço. A dependência tem que ser Jesus, é a fonte suprema de todas as nossas necessidades. O cristão precisa de Jesus. A Bíblia diz que não é pela força do braço. Jeremias 17, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal
o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Deuteronômio 8,17. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram esta riqueza. Aqui ele está muito forte. Não digas no teu coração, ele está dizendo, nem passe na tua mente, no teu pensamento, que tudo que tu conseguiu, que tudo pode fazer é pela força do teu braço. O cristão não faz nada pela força do braço dele. Nós andamos e vivemos na dependência do Senhor. A Bíblia diz, entrega teu caminho, confia nele e o mais ele fará. É dependência total. Se é por fé, é para depender. Se dependermos, vamos frutificar. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. E esse relacionamento dele é desde a criação, desde o início. Quando Deus criou o mundo, já foi mantido o relacionamento. Porque nosso Deus é um Deus relacional. A Bíblia diz que Deus, todos os dias, na viração do dia, ele estava lá com Adão. Ele conversava com Adão, ele se relacionava com Adão. Ele tinha um momento, um tempo com Adão. E nós precisamos entender, precisamos manter esse relacionamento de uma forma intensa e intencional com Jesus. Nós precisamos ser intencional, porque a vida cristã não é uma vida acidental. Não é um por acaso. Nossa vida tem intencionalidade. Nós somos intencionais. Tudo que fazemos é direcionado e é motivado por aquele que nos sustenta. Glória a Deus. Você pode dar um aleluia? Então nós precisamos de uma forma íntima ter esse relacionamento, manter esse relacionamento com Jesus, o relacionamento diário, através da sua palavra, através da meditação da palavra. Porque a palavra, ela nos orienta, a palavra, ela nos direciona. A palavra é Deus falando conosco pessoalmente, queridos. E nós precisamos manter esse relacionamento diário com Deus, de uma forma intencional. Porque Ele é que nos sustenta através da sua palavra, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. O Espírito Santo de Deus é que nos direciona, que nos conduz, que nos revela através da sua palavra. Por isso desenvolva um estilo de vida relacional com Deus através da obediência. Sabe, muitas das vezes a gente pensa que obedecer a Deus é só fazer aquilo que Ele disse que é para não fazer. Mas também não fazer aquilo que a palavra de Deus diz que é para fazer, também é desobediência. E muitas das vezes nós estamos sendo desobedientes a Deus porque nós não estamos fazendo o que Deus manda fazer. Queremos ser obedientes em parte, onde diz, não faça isso, não peque por isso, não peque por aquilo. Mas quando Deus diz para a gente ir, muitas das vezes nós não estamos indo. Para a gente amar, a gente não está amando. Para a gente perdoar, a gente não está perdoando. Para a gente ensinar, a gente não está ensinando. Então nós estamos sendo desobedientes a Deus também. Nós precisamos manter esse relacionamento com Deus através da meditação da palavra, através de uma vida de adoração verdadeira, através de uma vida de adoração sincera, de adoração de verdade, que a Bíblia diz que Ele está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Porque a Bíblia diz que existe alguém que adora só de lábios, mas o coração está longe. E Deus, Ele conhece tudo, porque diz que a boca fala de que está cheio o coração. Quando a sua adoração é sincera, seus lábios falam, procede do coração. E Deus recebe essa adoração verdadeira, essa adoração sincera. Amém? Porque quando estamos nele, nós somos alimentados, porque Ele é o pão da vida. Quando estamos nele, nós somos conduzidos, porque Ele é que nos conduz às águas tranquilas, Ele é que nos leva à parte verdejante. Quando estamos nele, nós somos conduzidos, porque Ele é o caminho que nos leva à vida eterna. Quando nós estamos conduzidos por Ele, nós somos protegidos por Ele. Quando nós estamos nele, nós somos protegidos, porque Ele é o nosso escudo.
Quando nós estamos nele, nós estamos seguros, porque ele é a nossa fortaleza. Quando nós estamos nele, nós temos tudo o que precisamos, porque ele é nosso refúgio, é nosso socorro bem presente. Aleluia! Então, queridos, viva esse tempo intencional diante de Deus. Viva nele, permaneça nele, seja com ele, esteja nele. Porque o desafio não é estar, o desafio é permanecer. Quando o salmista diz, quem subirá ao monte santo do Senhor, no Salmo 15? Quem habitará no teu santo monte, Senhor? Quando fala a questão de habitação, está falando quem permanecerá. No Salmo 24 fala permanecer. Quem há de permanecer? Então, o nosso desafio é permanecer conectado, é permanecer ligado, plugado em Jesus. É permanecer nesse tempo de adoração contínua, nesse tempo de meditação contínua da palavra, nesse tempo de vivência da dependência contínua de Jesus. Porque sem Ele você não frutifica, você não faz nada. Sem Ele nós não vamos a lugar nenhum, porque Ele é o nosso caminho. Glória a Deus. Aleluia. Segundo, é que Ele precisa estar em nós e permanecer em nós. Jesus não está querendo que só você esteja nele. Ele também tem interesse de estar em você. Ele quer viver em você, Ele quer habitar em você. Ele quer fazer parte da sua vida. Amém? Jesus não quer apenas que você esteja nele, Ele também quer estar em você. Jesus, Ele quer ter um relacionamento mútuo com você. Um relacionamento de amizade e confiança. Nós vimos que no início era um relacionamento de dependência, mas Ele quer ter um relacionamento agora de amizade e confiança, onde Ele confie em você e você confie nele. Seja recíproca. João 15, 14, 15 diz assim, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que fazer o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meus pais, vos tenho dado a conhecer. Sabe, Jesus quer compartilhar as coisas dEle, as coisas do Pai com você, mas é preciso que Ele esteja em você, não só você esteja nele. É um caminho de mão dupla. Ele dá e recebe, você dá e recebe. Porque Deus Ele nos criou à imagem e semelhança dEle. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos representar Jesus aqui na terra. É preciso que as pessoas nos olhem para mim, olhem para você e vejam refletida a imagem de Jesus nas nossas vidas. Se as pessoas nos vê Jesus através de nós, eles vão saber que Ele está em nós. Porque, sabe, o importante não é quanto Deus tem de você, quanto você tem de Deus, mas o quanto Deus tem de você. Não é quanto você tem de Deus, mas quanto Deus tem de você. Será que Deus tem 100% de você? Porque tudo que nós precisamos de Deus, Ele está disponível para nós. Será se Deus, tudo que Ele precisa, nós estamos disponíveis para Ele? Glória a Deus. O mundo precisa ver a imagem e semelhança de Jesus refletida em nossas vidas, através do nosso testemunho, através das nossas ações e reações, através do nosso comportamento, através daquilo que falamos, através como nos movemos, nos comportamos, porque o mundo está nos lendo. A Bíblia diz que nós somos uma carta, um livro que o mundo nos lê. Eu queria ler para vocês, 2 Coríntios 3:2 diz, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração,
conhecida e lida por todos os homens. Tem muitos crentes que têm vergonha do Evangelho, mas também tem muitos crentes que são a vergonha do Evangelho. Pelos seus comportamentos, pelas suas atitudes, não testemunham daquilo que Jesus é, porque distorcem tudo. E nós precisamos entender que nós somos uma carta e o mundo está nos lendo todos os dias. Todos os dias estão nos cobram através de nós. Se Deus está em nós, se Deus permanece em nós, se Jesus permanece em nós, como será o nosso testemunho? Como está sendo o seu testemunho? Seu testemunho mostra que verdadeiramente Jesus está em você? Meu testemunho mostra se realmente Jesus está em mim? A gente precisa analisar, parar, se não tiver, corrigir, porque há um tempo de arrependimento. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aleluia. Por terceiro, é preciso passar pela poda. Você precisa estar nele, ele precisa estar em você, mas você precisa passar pela poda. Nós já, lá em casa, nós tínhamos pé de uva, e para a uva frutificar, a parreira frutificar, era preciso que fizesse a poda, vez por outra tinha que fazer a poda. Estava cheio de ramos, e esses ramos não davam fruto, mas no momento que você fazia a poda, cortava, tirava os galhos que não serviam, jogava fora, começava a frutificar. É por isso que Jesus disse que a gente precisa passar a poda. Aquele que está, precisa passar pela poda para que frutifique, e os frutos permaneçam, e os frutos glorifiquem a Deus. Amém? Porque no importante, a poda fala de limpeza, a poda fala de santificação, a poda fala de purificação, a poda fala de tratamento. 1 João 1,8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Queridos, o pecado separa o homem da presença de Deus. Foi isso que aconteceu com Adão. Quando ele pecou, ele saiu da presença de Deus. Deus lançou fora da presença de Deus. E é esse pecado exatamente que está na nossa vida que precisa ser lançado fora, para que a gente possa frutificar. Porque Deus não vai estar, Jesus não vai estar em nós, se nós tivermos uma vida de pecado. Porque para viver, a Bíblia diz que é impossível ver a Deus. Sem pecado, em pecado jamais veremos a Deus. Sem santidade jamais veremos a Deus. Precisamos viver essa vida pura, todo dia, se consagrando, renunciando, perguntando para Deus. O salmista, ele pergunta: Deus, olha, se há alguma coisa em mim, alguma coisa mal em mim. Muitas das vezes a gente está na inocência cometendo um pecado, e precisa ser perdoado, precisa ser colocado diante de Deus, precisa ser tirado, ser limpo, porque Ele disse que o que não serve tem que ser jogado fora, o que não produz tem que ser jogado fora, mas aquele que está dando fruto tem que ser podado, ser limpo para que frutifique mais. E através dessa limpeza, através da santificação, é que nós vamos frutificar. Através dessa vida de integridade com Deus, essa vida de sinceridade, buscando a cada dia conhecer mais, melhorar mais, limpar-se mais, renunciar mais, para que a gente possa frutificar e os frutos vão glorificar a Deus. Amém? Nós estamos caminhando para o encerramento, a palavra curta.
João 15:7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiseres, e vós sereis feito, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, é que deis muito fruto, e assim vossos frutos torneis meus discípulos. Você foi chamado para frutificar. Você foi criado para frutificar. Quando você frutifica, você glorifica a Deus e se torna discípulo de Jesus. Quando você frutifica, você está glorificando e exaltando o nome de Deus e está dizendo para o mundo que realmente você é um discípulo de Jesus. E você está dizendo para ele que você está na videira. Porque Deus é o dono de todas as coisas, é o agricultor. Mas Jesus é a videira e nós somos os ramos. E fora dessa videira não tem nenhum sentido para nós de nós vivermos. Porque sem Jesus não se pode fazer nada. Aleluia! Que nessa noite, essa palavra encontre no seu coração um lugar de frutificação. Que essa palavra ela possa mover o seu coração para que você vá e dê frutos, e frutos que permaneçam. Que você anuncie com sua vida, com seu testemunho, com suas palavras, que existe um Jesus dentro de você, que você está ligado nele e ele em você, que há uma comunhão, que há um relacionamento, que há um alimento vindo direto dos céus para a sua vida. E assim você possa transmitir para as outras pessoas, e as pessoas desejem ter esse Jesus na sua vida. Aleluia! Gostaria que você ficasse de pé nessa noite, queria chamar o ministério de louvor.